Odontoarte, planos odontológicos. Fadarte, chegou a hora de fazer a melhor história. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. Para a gente começar, o que é a Lei Maria da Penha? Sei que muita gente já sabe mais ou menos como é que ela funciona, mas como foi que ela surgiu e a importância dela para garantia, de punição a esses agressores? A Lei Maria da Penha é uma lei que não é tão nova, é uma lei de 2006, foi sancionada à época ainda do então presidente Lula. É uma lei que ela visa coibir e punir a violência de gênero, a violência contra a mulher no nosso país. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda é um dos países onde a mulher ainda é vítima de vários tipos de violência, um dos países mais violentos contra a mulher. Inclusive, comparado até com alguns países, por exemplo, em termos de violência, como alguns países muçulmanos, que são um país onde as mulheres geralmente não têm seus direitos reconhecidos e respeitados. A gente tem o problema da violência contra a mulher no Brasil, é um problema não só jurídico, mas é um problema principalmente histórico, é um problema cultural, um problema social. E a Lei Maria da Penha, ela vem para tentar coibir, junto a outras ações que se espera, que se tem na sociedade, para tentar coibir esse tipo de violência, principalmente no âmbito familiar. Doutora, e a gente tem visto aqui na nossa região do Sertão Central, pelo menos a gente que trabalha com plantão policial todos os dias, acompanhando esses casos, esses registros, muitos casos de violência doméstica aqui no Sertão Central. Não é a realidade longe da gente, é aqui no Sertão Central. São mulheres que são vítimas de agressão, seja do companheiro, do ex-companheiro, do irmão, enfim, sempre há essa relação onde a mulher sofre essa agressão. Pela prática jurídica da senhora, esse tipo de crime é muito comum aqui na nossa região e geralmente dá em que esses tipos de crime? É um tipo de crime bastante comum e, sobretudo, nesse período que a gente já está de pandemia, a gente já está aí no segundo ano de pandemia, 2 anos já, a gente vem lidando com um número maior de agressões à mulher, porque a violência contra a mulher no âmbito doméstico, ela acabou sendo favorecida com a questão dos lockdowns, do isolamento, de um maior convívio das vítimas com os seus agressores. Então, na nossa região não é muito diferente do restante do país, É uma das regiões mais violentas do Brasil, em se tratando em relação à violência contra a mulher. Infelizmente, esse é um título que ninguém quer ter, mas a nossa região, a região Nordeste, é uma das regiões mais violentas. E eu acredito, Alistênio, que hoje a gente tem mais facilidade, nós mulheres temos mais facilidade de nos informarmos e também incentivos para que a gente denuncie esses tipos de crimes, esse tipo de violência contra a mulher. Então, não só houve o aumento do número de casos de violência contra a mulher, mas também um maior acesso, uma maior informação, uma maior divulgação da Lei Maria da Penha, uma conscientização das mulheres quanto aos seus direitos, que leva as mulheres a denunciar, a se sentirem mais à vontade para denunciar os seus agressores. Então, na realidade, são uma soma de fatores que vem ajudando, no sentido ruim, a que a gente tenha índices cada vez maiores de violência contra a mulher. Infelizmente, são índices crescentes, o que não quer dizer que antes não havia tanta violência, mas eu acredito que isso se dá muito pelo fato de que hoje as mulheres estão denunciando mais. As mulheres estão cada vez mais conscientes dos seus direitos e tendo menos medo de denunciar. E políticas também públicas podem ajudar nesse sentido. A Lei Maria da Penha tem várias ferramentas que podem auxiliar a mulher, por exemplo, a mulher que precisa se manter, na realidade, o agressor se afasta da mulher, a mulher que fica no lar e, por exemplo, uma mulher que depende financeiramente, um dos pontos que a Lei Maria da Penha trabalha é isso. A mulher que é dependente do agressor,
Às vezes ela tem medo de denunciar e ficar desassistida, mas a Lei Maria da Penha traz mecanismos para coibir esse tipo de coisa. Pode-se colocar como medida protetiva o pagamento de uma pensão, alimentos provisórios. Então existem vários mecanismos, uma assistência, tanto para a mulher como para os filhos dessa mulher vítima de violência, uma assistência psicológica, né, uma assistência integral para essa mulher. Então, assim, tem vários mecanismos que visam auxiliar a mulher vítima da agressão. Né? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que estar na luta sempre. A luta, o direito é uma coisa que a gente conquista e a luta não acaba quando a gente conquista esse direito. A gente tem que estar sempre de olho, a Lei Maria da Penha existe, mas a gente precisa que ela esteja cada vez mais sendo aplicada. A gente precisa estar de olho na evolução, né? E cobrando das autoridades que sejam implantados realmente mecanismos para tornar essa lei cada vez mais eficaz no combate à violência contra a mulher. Doutora, inclusive estava participando com o André no programa mais cedo, no Manhã 106, e pediu para fazer essa pergunta para a senhora, essa questão do uso da medida protetiva. Até que ponto uma medida protetiva ela é eficaz? Porque isso é muito comum acontecer. A mulher já fez a denúncia, a polícia já abriu essa investigação, já chegou a essa medida protetiva e a pessoa, o agressor não pode, sei lá, a tantos metros passar na frente da casa ou de distância, manter esse distanciamento, mas mesmo assim ele descumpre essa medida protetiva, ele agride essa mulher sofre, enfim, de diversas formas. Não é muito pouco só a medida protetiva, doutora? Não precisa fazer mais? Qual a opinião da senhora sobre isso? A medida protetiva, ela tem também um cunho educativo, né? Vamos supor uma situação de crime de ameaça. Quando a mulher denuncia esse crime, né, e é concedida uma medida protetiva, o objetivo é que essa medida protetiva ela mantenha o agressor, mantenha aquele companheiro, aquela pessoa agressora distante da vítima para que ela não venha a concretizar aquele ato da ameaça. Né? Claro que a gente tem vários casos e a mídia muitas vezes aborda até de forma errada, dando a entender que não adianta, porque dependendo da forma como se trata essa questão, algumas mulheres podem se sentir desestimuladas a denunciar uma agressão, porque se anuncia muito casos em que a pessoa tinha medida protetiva, o agressor tinha medida protetiva contra ele, mesmo assim ele foi lá e cometeu uma violência contra a mulher, às vezes até mesmo um feminicídio, né? Mas isso não pode nos calar, porque a medida protetiva ela tem também esse condão educativo, essa função educativa. Não se fala, não vira número, não vira índice, não vira, as pessoas acabam não divulgando muito os benefícios da medida protetiva. Quantos crimes, não se tem um número de quantos crimes foram evitados com medida protetiva. Sempre se noticia quando alguém estava protegido por uma medida protetiva e foi vítima da violência. Mas há muitos casos em que a medida protetiva ela realmente soluciona o problema. Ela afasta o agressor do lar, né? E junto com outras medidas que podem ser tomadas, que podem ser propiciadas pelo Estado, por exemplo, como uma atenção integral a essa mulher, uma medida em que a Justiça determina que sejam pagos os alimentos a essa mulher cujo companheiro foi afastado do lar, né? Várias medidas somadas à medida protetiva podem tirar essa mulher dessa situação de dependência, de convívio com o agressor, com a violência. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito que seja registrada, sim. A gente sabe que a gente não tem controle total dos atos do outro. Às vezes, nem dos atos da gente, a gente tem um total controle. Mas essa medida, em muitos casos, na maioria dos casos, é eficaz para, pelo menos, manter a distância entre o agressor e a vítima e evitar que algo pior venha a acontecer. Às vezes, nem sempre o agressor ele vai cometer um feminicídio. Ele tem por objetivo cometer o feminicídio. Há vários tipos de violência contra a mulher. Violência patrimonial, violência psicológica, né? Vários tipos de violência. E a medida protetiva, ela não é só para a violência física, para deter o agressor, para impedir a aproximação do agressor da violência física, mas também para coibir esses outros tipos de agressão que são abrangidos pela Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha ela vem tentar combater.
Já é um grande avanço. A nossa Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU como uma das 3 legislações mais importantes na proteção da mulher. Então, assim, é um avanço muito grande, mas para isso é preciso que a sociedade também esteja alerta, é preciso que a gente tenha um aparelhamento policial, judiciário, tudo integrado para não só coibir, fazer valer os dispositivos da lei, mas também, no âmbito das políticas públicas, acolher essa mulher e dar alternativas para que ela possa se distanciar, se manter distante desse agressor. Para a gente fechar o nosso papo de hoje, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem às mulheres, desse momento de Semana da Mulher, que a senhora traz de destaque para a gente, por favor. Pronto, a minha mensagem, Elistênia, ela tem a ver não só a questão jurídica, mas é importante que a gente entenda que todos os problemas que atingem as mulheres, eles têm a sua origem, né, na questão social, na questão política também, questão cultural. Então a gente não vai diminuir os índices de violência só por existir a Lei Maria da Penha. Se a gente não trabalhar a educação, se a gente não trabalhar a cultura, se a gente não trabalhar as questões sociais, se a gente não oferecer condições de trabalho adequadas para as mulheres, se a gente não oferecer igualdade de salário, a gente tem muita desigualdade, por exemplo, de salário, né? Uma mulher e um homem na mesma função, geralmente o homem ganha mais que a mulher, existe muito essa defasagem de salários. As mulheres precisam ocupar espaço, eu estava até comentando com você no intervalo, que as leis feitas para as mulheres são elaboradas pelos homens, porque a maioria do nosso Congresso é composta por homens. Então as mulheres precisam ocupar os espaços de poder, né? E espaço de poder não é só ser prefeita, ser vereadora, ser deputada, ser senadora, não. É participar na comunidade, das decisões do bairro, da rua, dos conselhos, é estar atenta, porque a gente precisa fazer parte das decisões, a gente precisa decidir, não esperar que decidam pela gente. Então, nós mulheres, a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente tem que brigar por esse espaço, ocupar esse espaço e ser a mudança que a gente precisa na sociedade. Lutar por isso, porque ninguém vai dar direito para ninguém de mão beijada. O direito é uma coisa que a gente tem que lutar por ele e continuar lutando para mantê-los e melhorá-los cada vez mais. Então não é fácil, esse mês de março a gente passa a refletir sobre muita coisa, não é só questão de violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência física, a violência contra a mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, mas também a discriminação, o preconceito, né? E todas as formas que tentam, de alguma forma, nos tirar desse espaço de decisão, desse espaço de empoderamento que é tão necessário para que a gente possa alcançar um nível de igualdade, de respeito aos nossos direitos.